Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo e Compartilhando. Eu sou Valdenir Pontes e esse é o quarto vídeo da série Excel VBA com SQL. No vídeo anterior nós fizemos o código para o botão salvar. Mas se a gente clicar aqui em salvar, vamos perceber que ele continua salvando mesmo que não tenha nada no formulário. Ele salva apenas o código. Então isso não pode acontecer. Vamos fazer uma condição para impedir isso. Então eu vou dizer para ele lá no código que se o campo nome estiver vazio, ele não faça o procedimento, saia do procedimento. Vamos lá no código, aqui em salvar, logo no início, abre um espaço aqui e coloca a condição. Se o form, que é o nome da nossa planilha, no campo form1, que é o campo nome, estiver vazio, então saia, exit sub. Então, se o campo vazio se o campo nome estiver vazio, ele sai do procedimento e não executa mais a macro. Vamos conferir. Aqui, clicando em salvar, agora não acontece mais nada. Ok? É isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos os dados no banco de dados e vamos trazê-los para o formulário. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero digitar alguns caracteres do nome da pessoa aqui nesse campo e quero que ele vá lá no campo determinado, busque o correspondente e traga as informações para cá. E também nós vamos precisar de uma variável que armazene o que eu digitar aqui, para depois a gente utilizar no nosso código. Vamos lá então. Primeiro vamos declarar a nossa variável. Mesmo jeito, eu vou chamar de pesquisa do tipo string. Então, é esse nome aqui que eu dei para a variável, que vai armazenar o que eu digitar no campo lá do nome. Vamos lá, então, procedimento. Public sub pesquisar. Para conexão no banco, nós temos um código padrão, né? Conecta e faz a consulta na tabela. Então, Ctrl C, e vou colar aqui Ctrl V. Depois, no final, a gente tem que desconectar. Pronto, esse é o comando padrão. Agora nós temos aqui a seleção na tabela entrevistado. Só que nós queremos ir a um determinado campo específico. Campo específico. Mas antes, deixa eu colocar aqui a nossa pesquisa. Pesquisa vai receber o que está no form.range form1. No campo 1.test. Então a pesquisa acrescentou mais um código aqui em cima, que é a variável pesquisa, ela vai armazenar o que eu digitar naquele campo lá do nome, os caracteres. E agora aqui na tabela eu vou selecionar o campo entrevistado da tabela, do banco de dados. Tem aqui o campo que se chama entrevistado. Vou dar um Ctrl C aqui para copiar. A escrita aqui eu já falei, né? Não precisa ser tudo maiúsculo. Eu gosto de utilizar aqui nesse caso, mas tanto faz ser maiúsculo, minúsculo. A questão é que a escrita tem que estar correta. Então aqui eu vou dizer na tabela entrevistado onde, quer dizer, where, o campo, né? Que o que eu preciso é o entrevistado, eu já copiei, Ctrl V, e like. Like aí é igual, parecido. Parecido com o quê? Com o que eu digitar na pesquisa. Pesquisa, que é a nossa variável aqui, ó. A variável está guardando o que ele trouxe lá do campo formulário. Ela está armazenando o que a gente digitou lá no campo form.
Só que se eu deixar assim, ele só vai considerar se tiver exatamente como está digitado lá. E eu não quero isso, eu quero digitar qualquer caracteres, ou sobrenome, tá? Primeiro, segundo nome, nome do meio, nome do final. Então para isso eu tenho que fazer uma concatenação aqui. E essa concatenação exige um pouco de atenção. Então vamos lá. Depois ali do like e antes da palavra pesquisa, eu vou iniciar com aspas simples e o símbolo da porcentagem. Depois uma aspa dupla e um E comercial. Ok? No final da palavra pesquisa, eu começo a inverter. Faço o contrário. Agora é o E comercial, é a aspa dupla, é o símbolo da porcentagem e a aspa simples. Ok? Então ele deve ficar assim. Cuidado para não confundir aí esses símbolos. Então isso faz com que ele pegue qualquer caractere que eu digitar lá naquele campo de pesquisa. Eu vi em alguns vídeos que isso aqui funciona com asterisco. No lugar do símbolo da porcentagem, eu vi funcionar com asterisco. Só que eu tentei com asterisco, no meu caso não funcionou. Eu tentei aqui no Excel 2013 e no Excel 2007 e em uns dois casos só funcionou quando eu troquei por símbolo da porcentagem, ok? E isso ninguém me disse, eu fui testando, porque eu fiz tudo certinho, não deu erro, às vezes aparecia um erro, né? Às vezes não, mas não trazia o dado, não trazia os dados de jeito nenhum, colocando aqui o símbolo da porcentagem, aliás, o asterisco. Então fui trocando no símbolo da porcentagem e aí deu certo. Então você fica aí à vontade para fazer o teste com o asterisco ou com o símbolo da porcentagem. Se funcionar com o asterisco, beleza, deixa como está. Então é isso. O código aí para pesquisar é somente esse aqui, no caso do campo entrevistado. Vamos fazer aquela condição para verificar se tem arquivo, né? If rs.eof igual a false, então end if. Então se for falso significa que tem registro no banco de dados, então ele vai trazer. E agora temos que trazer. Como é que vamos trazer aqui? Vamos pegar aqui o código do salvar, que é a mesma coisa, só é o inverso. Vou pegar aqui, Ctrl C. E vou colar aqui. Vou ajeitar um pouco. Bom, aqui está essa linha de código. Ele fazia o seguinte: o record set, né, no banco de dados, recebia o que estava no formulário. Agora é o contrário, o formulário vai receber o que está no record set. Eu não preciso dessa parte maiúscula, então eu vou só inverter. Ctrl X, vou apagar, e aí o igual. Pronto. É só isso. O formulário vai receber o que está no record set. Se tudo estiver certo, vai funcionar. Vamos lá. Vou salvar primeiro. E nós só temos um nome, né? José. Vamos colocar José mesmo aqui. José, não precisa escrever tudo. Ele já trouxe tudo direitinho. Se for apenas o J também, vamos limpar aqui. Se for apenas o J também vai trazer, porque no caso só tem ele mesmo. Então qualquer caractere que digitar vai estar trazendo. Para fazer o teste, veja bem, se aqui fosse um asterisco, vamos ver se funcionaria. Asterisco e asterisco. Possa ser que funcione, né? Eu tô... Ó, não deu nenhum erro, mas também não trouxe
o resultado, ok? Diferença só é isso. Então, em alguns casos, eu vi que funcionava. No vídeo funcionou, né? Mas no meu computador aqui, com o meu Excel 2013, não funcionou com asterisco. Só funciona quando eu coloco aqui o símbolo da porcentagem. Se você fizer com asterisco e funcionar, beleza. Ok, esse é o símbolo da porcentagem. Então agora ele traz corretamente. É isso. Agora nós precisamos fazer da tabela, né? Mas antes deixa eu ver o seguinte. Essa quantidade de campo aqui eu posso colocar outros campos. Não necessariamente posso fazer só um campo, não. Só que eu tenho que usar o bom senso. Eu não vou utilizar aqui 20, 30 campos de pesquisa que fica uma coisa sem sentido. E de preferência eu vou procurar os campos que sejam mais específicos possível. Campo que tem muita repetição, nem adianta você colocar, porque como que você vai trazer uma informação que tem milhares de informações iguais? Você tem que buscar uma informação que seja única. Por exemplo, o número do CPF, né? Cada um tem o seu, então é um número único. Então poderia ter o campo do nome, o campo do CPF, o telefone. Teria que ser campo desse tipo, tá? Eu vou colocar um que tem aqui na base de dados que não é aconselhável, endereço. Por quê? Muita gente tem o mesmo endereço. Então, você procurar uma pessoa por endereço, nesse formato aqui, trazendo para o formulário, não é aconselhável. Se fosse para trazer uma relação em que mostrasse todos que tivesse aquele endereço, tudo bem. Mas não é o caso aqui. O caso é que nós estamos trazendo para um formulário. Nós queremos específico. Achar o registro específico para preencher o formulário. E não qualquer um. Então, eu vou colocar aqui só para você entender como é que faz, tá? Endereco é o que está escrito aqui. Então, vou gravar esse nome aí. Nós vamos precisar dele aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Depois do where, eu copio aqui todo essa parte do código, dou um Ctrl C. E antes de fechar o aspa dupla, né? Eu coloco, acrescento o OR e colo Ctrl V, o que eu copiei. E aqui eu troco apenas o nome do campo. Para entrevistado, agora vai ser endereco. Endereco. Ok? Então você vai acrescentando aí o OR e mudando o campo. Só isso. Agora ele pesquisa também agora vai estar pesquisando pelo endereço também. Vamos limpar aqui. Eu vou colocar aqui rua. Só rua A, não é só o A. Pesquisar. Já trouxe o caso da rua A. Vamos fazer um cadastro novo aqui para ficar melhor. Salvar. Ok. Então nós temos mais um registro aí. É a Antônia, Maria Antônia. Então vou pesquisar aqui só pelo ANT, por exemplo. Pronto, já trouxe aí Antônio, tá? Então, qualquer caractere que você digitar. Então, o endereço também, Flores. Pronto, também trouxe Flores, né? Porque nós colocamos lá o campo endereço. Poderia ser o campo CPF, e aí você digitaria o CPF também, utilizando um só campo, tá? Utiliza um só campo. Aí você pergunta, eu queria colocar em cada campo. Bom, se você fosse usar em cada campo, aí você teria que ter vários códigos, um para cada campo. E isso seria um pouco inviável. Você teria que fazer isso. Aí mais embaixo fazer outro campo, outra pesquisa, então fica inviável, tá? Utiliza o mesmo campo. Você só acrescenta aqui, vai mudando o nome dos campos aqui nesse código. Aumentando, acrescentando, só isso. Ok, então agora vamos fazer as tabelas.
Para fazer a tabela, nós precisamos fechar isso aqui, né? Já sabemos aí que precisa fechar. Então é o rs.close, que é o record set, e o set rs igual nothing, para liberar a memória aí dessa variável. Ok, vou fazer aqui colocar tabela família. E aí nós vamos começar. Para pesquisa da tabela família, então vai ser a mesma coisa do código aqui em cima mesmo, a mesma consulta, né? Ctrl C, Ctrl V. Bom, nós não vamos precisar de dois campos, porque só pode ser um campo mesmo, que não tem como ser dois. E a referência que eu vou usar não vai ser o nome, vai ser o ID. Vamos vir aqui. Na tabela, aqui a gente usou o nome, tudo bem, é necessário, mas na tabela aqui de família ou saúde, em que nós temos várias repetições, nós não vamos usar o nome como referência. Por quê? Porque vai ter caso em que tenha o mesmo nome repetido. Pessoas que têm o mesmo nome igualzinho, nome, sobrenome, tudo igual. Então isso pode acontecer. Se isso acontecer, vai dar um erro no sistema. Você não vai conseguir encontrar a resposta certa. Mesmo digitando, ele não vai. Excel não tem como diferenciar se a Maria Antônia é diferente da outra Maria Antônia. Então, se você digitar Maria Antônia e tiver duas Maria Antônia, ele vai ficar... É como se o sistema fica doido, né? Qual é a Maria Antônia? Ele vai pegar a primeira. Pode ser que não saia da primeira. Mesmo que você digite várias vezes, vai separar numa. E os dados não vai ser correto. Por isso, nós não podemos nos basear em nomes. Nós vamos nos basear num código. Porque esse código aqui ele é específico. Para cada registro tem um único código. E não pode ter dois. Não pode ser repetido. Tem que ser único. Então vamos nos referenciar ao ID. A esse campo aqui agora. O ID do entrevistado. Ctrl C. Então esse campo aqui vai ser o ID do entrevistado. E aí, o campo de referência lá do formulário é o 0, né? É o form 0. Quando a gente... É esse campo aqui. Form 0. Então, o código que tiver aqui, ele vai lá nas tabelas e fazer referência a esse código, e não ao nome. Aqui já está tudo ok. Vamos, então, fazer o nosso código. Eu vou copiar aqui, porque é basicamente isso aqui, tá? Não vamos precisar. Até eu fechar aqui também vai ser que vai ter outra tabela. Ctrl C e Ctrl V. Só que aqui nós vamos começar a fazer uma outra coisa. Esse tipo de pesquisa que nós fizemos aqui na primeira tabela é uma coisa. Nas tabelas é diferente, um pouco diferente. Por quê? Nas tabelas nós temos várias linhas para o mesmo registro. Aqui nessa primeira tabela nós só temos uma linha para cada registro. Então, se eu mandar fazer isso aqui, ele fez, encontrou, já trouxe para cá. Mas se aqui são várias linhas, então ele tem que fazer um loop. Um loop para ir encontrando. Encontrou uma na linha, na segunda linha, na terceira linha, e assim por diante, vai trazendo. Então ele vai fazer um loop, é um serviço diferente desse. E se a gente fizer loop no banco de dados, se o banco de dados é pequeno, não faz diferença não. Mas se ele é grande, aí faz uma diferença enorme. Porque o tempo que ele vai levar para fazer esse loop fica inviável, né? Por isso que algumas pessoas reclamam aí, depois que chega a uns 20 mil registros, aí fica muito lento, tanto para preencher, seja lá em list box ou em qualquer outra, na própria planilha, se torna lento trazer. Por quê? Porque a gente manda o sistema fazer um loop linha por linha. E isso é inviável. Então foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar
encontrei uma forma mais fácil, não que ela seja nova, né? É porque eu antes não sabia utilizar ela. O Record Set, ele tem um método que se chama getRows. Método getRows. O que esse método getRows faz? Pesquisando aqui, ó, no Google, getRows, você encontra vários artigos. Entre eles tem um aqui desse site macorati.net. Então você clicando nele, abrindo, está aberto aqui, tem um artigo falando sobre a utilização do getRows, tá? Então você pode ler, pode se informar melhor. Eu não vou aqui entrar em detalhe desse método, tá? Porque eu não conheço muito, mas o que eu consegui entender é o suficiente para fazer o que eu quero. Então olha lá, olha só. O objetivo em usar o método getRows é selecionar múltiplos registros de um record set e armazená-lo em um vetor bidimensional, ou um array, né? Ou uma matriz. E o primeiro item é bidimensional, tem duas dimensões. O primeiro item, primeira dimensão, se refere às colunas do banco de dados. E o segundo se refere, ou identifica os registros do banco de dados. Bom, sabendo disso, você pode então conhecer quantas colunas ele copiou e quantos registros também copiou, utilizando uma função chamada o bold. Tá? O bold, você coloca o vetor que você criou e a dimensão. Se é a dimensão 1, é coluna. Se é a dimensão 2, é registro. Ok? Então aqui, a escrita é isso aqui. Você pode... A gente vai criar uma variável. Aqui ele chamou de dbVetor. Mas eu não vou utilizar esse nome, vou usar um outro nome para a gente utilizar no nosso trabalho. Ok? Então você estuda um pouco sobre getRows, entenderá mais, poderá utilizar de outras maneiras, outras formas que tem muita utilidade. Não é para tudo que você vai fazer. Por exemplo, aqui em cima, nesse primeiro eu não poderia usar. Por quê? É a mesma coisa, eu vou buscar um único registro. Então o Record Set já faz isso, na mesma velocidade, não vai interferir em nada. Se eu utilizasse aqui o getRows, estaria errado em usar isso. Mas aqui nas tabelas não, porque são várias linhas, então ele vai pesquisar em várias partes do banco. Tá? Se eu pedisse para ele fazer um loop, aí sim, estaria errado também, ficaria muito lento. Então o getRows faz isso com muita rapidez. Ele pega todos os dados, não importa se está na primeira linha, na milésima linha, na 100 mil linhas, é uma coisa só para ele, tá? Muito rápido. Para você entender um pouco sobre matrizes, né, como pegar os dados e utilizar de outras maneiras, nós estamos utilizando aqui para trazer ela e colocar alguns campos no formulário. Mas também você pode trazer e transferir todo o banco de dados para a planilha do Excel, que é muito mais rápido do que esse método aqui. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Você pode vir aqui e procurar por Array Excel, canal Expresso Excel, e você vai ver um vídeo aqui do Fernando Fernandes. Então ele explica detalhado aqui, com um exemplo, mostrando a grande vantagem em utilizar o Array, né, para buscar informações no banco de dados. Você pega tudo de uma só vez, armazena numa matriz e depois você despeja essa matriz aonde você quiser. Tá? E aí ele faz a comparação do loop e da matriz. E você, assistindo o vídeo, você vai ver a grande diferença que é. Tá? Então fica aí para vocês assistirem o vídeo aí do Expresso Excel. E inscrever no canal porque tem muitas dicas bacanas para quem quer programar, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então a nossa variável eu preciso criar ela para colocar aqui. Então eu vou chamar aqui de private arr consulta do tipo variante. Esse nome aqui é por sua conta, tá?
Pode ser o nome que quiser, variante. E uma outra que eu vou saber o número de registro, eu preciso colocar aqui, já vou colocar private registros do tipo long. Opa, tipo long. Quantidade de registro. Vamos lá embaixo. Então aqui, a nossa variável, nossa matriz, né? ARR consulta, ela vai receber ali o que o getRows pegar ali do record set e vai guardar tudo nela, tá? Aí agora a gente esquece o record set, acabou. Então ele já fez isso, ele já pegou, e a gente precisa saber quantos registros foi pego, para que a gente possa depois colocar lá de volta no formulário. Para isso eu preciso do registros, vai ser igual a ubold ARR consulta dimensão 2, que é a quantidade de registro. Então, ele aqui já me deu quantos registros tem. No lugar desse 2 aqui do for, então o que, que vai acontecer? Aqui tem de 0 até 2, porque lá no nosso formulário. Mas aqui vai ter de 0 até registros, porque é a quantidade de registro que ele encontrou. Pronto. E aqui não vai ser isso aqui, tá? Nós vamos apagar e vamos procurar. O que, que nós vamos trazer aqui? O que, que nós queremos? Quando ele faz isso aqui, o array consulta, pega aí o getRows tudinho e armazena nela, ele está pegando isso aqui tudo, ó. Ele vem aqui e pegou toda a tabela. Toda a tabela aqui, no caso, se eu procurei o José, ele pegou tudo o José. Guardou todas as informações aqui lá nele. Só que eu não quero todos, tá? Ele já tem isso. O ARR consulta, ele vai gravar tudo isso aqui. Mas eu não quero tudo trazer para cá, porque o nosso formulário ele só tem membro, parentesco e idade. Ou seja, eu só vou precisar dessa coluna D, o E e o F. Entende? Essas outras eu não vou precisar. Agora que fique lá na memória da consulta, eu não preciso delas. Vou precisar só dessas três. Então, como é que eu vou dizer aqui? Primeiro, onde é que eu vou colocar? Eu vou começar a colocar na linha 11. Então, eu preciso dizer para ele que é a partir da linha 11. Então, aqui, ó, antes do for, vou colocar linha igual a 11, para onde ele começar a preencher. E eu tenho isso aqui no salvar. No salvar, que é isso aqui, ó. Eu só quero essas três de baixo aqui, a D, a F e a H. Ctrl C, vou levar para lá. E aqui eu colo, Ctrl V, dentro aí. Só que não vai ser também o RS, que agora nós já não utilizamos mais o RS. Então eu vou apagar, ficar só com a parte do formulário. E o que cada campo vai receber vai ser o seguinte: igual a ARR consulta. O primeiro é a coluna, então eu preciso da coluna 3 e do registro I. Por que a coluna 3? Essa daqui, ó. Aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Tá? Então eu preciso da 3, da 4 e da 5. Então aqui eu vou Ctrl C, Ctrl V, coloco o 4. E aqui coloco o 5. São as 3 colunas que eu preciso. E aqui eu tenho que fazer o incremento para que ele passe para outra linha, né? Então linha vai ser igual a linha mais 1. E aí pronto, está terminado aí o nosso código para trazer as informações da tabela. E aqui tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. É apagar a nossa matriz, né? Porque ela ocupa uma grande quantidade de espaço na memória. E aí nós temos que apagar. Para fechar
a tabela é isso aqui, rs.close. E para limpar a memória da variável é dessa forma. Já a matriz, para nós apagar a matriz, limpar a memória, nós escrevemos erase e a matriz. Consulta, tá? Erase, que é apagar em inglês, né? É a borracha aí. Então, apagar a matriz. É dessa forma, tá? Toda vez que é uma matriz, a gente só limpa ela se colocar o erase. Ok. Feito isso, vamos fazer o teste. Se estiver tudo ok, não vai dar erro. Aliás, deixa eu fechar esse daqui. Pronto. Vamos limpar aqui. E vamos pesquisar aqui o José. J-O, pesquisado. Ok, tem um erro. O que aconteceu aqui? Sobrescrito fora do intervalo. Bom, eu tenho recebido às vezes muitas mensagens desse tipo aqui. As pessoas começam a fazer. Então, elas pensam que, ele vai saber o que é. Mas na verdade a gente não sabe, tá? Porque isso aqui é genérico. Ele não diz, então eu já sei o que é. Não, eu sei o que é, né? Inclusive eu deixei isso aqui mesmo para acontecer assim, para mostrar isso para vocês. Eu sei o que é porque é o que eu estou fazendo agora. Mas quando outra pessoa está fazendo o seu projeto, eu não tenho como descobrir o que ele fez para dar esse erro. Porque pode ser qualquer coisa, tá? Não é específico. Então muita gente me manda isso aqui. Então se eu colocar em depurar, vai aparecer aqui. Alguma coisa está errada. Tem algum subscrito fora do intervalo. O que é isso? Bom, o que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com tabela e com colunas dessas tabelas. E ele marcou aqui uma coluna. Aqui ele diz que essa coluna aqui, ó, se eu colocar o mouse, passar o mouse aqui, ela diz que ele não está fora do intervalo. Mas a coluna fora do intervalo, então, se eu olhar aqui para essa tabela, essa coluna existe aqui. Então a única coisa que pode estar errado é se eu não estou na tabela correta. Eu só estou trabalhando com duas coisas aqui. Tabela e a coluna. Meu registro. Então ele diz que a coluna não está fora, então significa que eu estou me referindo a uma tabela diferente. Se eu estiver me referindo a essa tabela aqui, realmente está fora, porque nessa tabela entrevistado não existe essa coluna. Ok? Então se eu olhar aqui para cima, eu cometi o erro. Qual foi? Eu copiei e colei. Então esse negócio de copiar e colar é bom e é ruim, se você não prestar bastante atenção. No meu caso aqui, eu cometi o erro de deixar a mesma tabela. Olha só, eu estou dizendo aqui que é a tabela família, mas eu não troquei a tabela. Eu continuei com a tabela entrevistada. Então esse aqui é o problema, que ele está buscando isso aqui na tabela entrevistado. E a tabela entrevistado não tem essas colunas. Ele só tem até a coluna 2. Ok? Por isso que ele diz que o subscrito está fora do intervalo de referência. Então aqui, se eu trocar o nome por família, agora vai trazer, vai acabar o erro, né? Então o erro era somente ali porque eu estava me referindo a uma tabela. Então quando aparecer isso aí no seu código, faz essas análises, vê com o que você está trabalhando, por que está fora, porque você está fazendo alguma referência a alguma coisa que não é correto. Está errando em alguma referência aí, tá? Se eu clicar aqui em pesquisar, ele já vai trazer as informações tudinho direitinho. Ok? E aí está. Maria também do mesmo jeito. Se eu colocar aqui flores, ele vai trazer as informações que a gente digitou lá. Então é isso. Está funcionando. Para a nossa segunda tabela, como as nossas tabelas são iguaizinhas, né? A gente olhar aqui, elas têm as mesmas colunas, as mesmas características. Então, o que nós vamos fazer aqui no código é só um Ctrl+C e um Ctrl+V, com um pequeno cuidado, né? Então, nós vamos copiar aqui a partir do rs.close. Aliás, já tem aqui, né? Já tem aqui fechando, então não precisa não. É aqui da tabela mesmo, desse nome até aqui.
Ctrl C. E aqui embaixo, Ctrl V. E aqui vai ser a saúde. E o que que nós precisamos mudar? O ID entrevistado não muda, somente a tabela. Em vez de família vai ser saúde. Como ela tem as mesmas colunas, então não preciso mais fazer nada, tá? Seria somente mudar isso aqui mesmo. Pronto. E aí está terminado o nosso serviço aí de pesquisa. Creio que não vai aparecer nenhum erro. Vamos lá. Ctrl, salvando ali. Vamos lá. Limpar. Só quem tem informação é o José. Então vai ser o José aqui para ver se aparece aí nas 3 tabelas. Pesquisando. E mais um erro, né? Apareceu aqui José e ele colocou aqui em cima de novo. Qual foi o erro que nós fizemos? Aliás, que eu fiz, né? Ctrl C e Ctrl V. Quando eu copiei, ó, aqui a primeira tabela começa na linha 11. E aqui eu deixei linha 11 também. A segunda tabela não começa na linha 11, ela começa aqui na linha... Vamos ver aqui, começa na linha 18. Esse é o problema. Então aqui, em vez de 11, é 18. Vamos salvar. E agora sim. Ok. Então aí, está trazendo para as 3 tabelas, o formulário e mais as tabelas. Então essa é a forma de você pesquisar e trazer de várias tabelas para o formulário. Tá? Você vai ter que ter esse cuidado aqui de fechando no final para começar uma nova consulta. No caso, usando aqui a matriz, você tem que apagar a matriz para não ficar ocupando memória aí no seu computador. E é isso. Os códigos são simples e eu espero que você possa ter compreendido. Qualquer coisa aí, comenta aí no canal, tá? E se gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo e até o próximo.